Por muito tempo, os filósofos fizeram pouco caso da vida. Sócrates investigava o que estava acima das nuvens. Platão inventou uma outra vida. E Descartes duvidava que estivesse vivo. Então deixemos esses filósofos de lado e vamos falar de genética e o seu potencial de dar um sentido à vida. Porque pessoas inteligentes estão desvendando os mistérios do nosso DNA e já está confirmado que os nossos genes não são perfeitos. You think that maybe all of our genes are perfect. But I'm here to tell you today that that's not the case. It's far from it. Mas com impressionantes avanços, estamos caminhando na direção da cura de muitas doenças. E como é que a vida poderia fazer algum sentido quando não buscamos a cura? Muitos países fazem pesquisas em genética. São instituições acadêmicas, empresas privadas e agências governamentais colaborando entre si para avançar os conhecimentos na área e aplicar a inteligência artificial na medicina. A genética mudará não apenas a maneira em que os médicos tratam seus pacientes, mas também como nos relacionamos com as pessoas e como vemos a vida. Os impactos da genética são muito grandes. Temos pedaços de DNA que são comuns às árvores. Difícil de acreditar, né? Então veja essa citação de um biólogo. Você partilha alguns de seus genes com as árvores, mas você e essas árvores romperam muito cedo na evolução. E é por causa dos avanços na genética que podemos acompanhar com maior clareza a evolução da vida na Terra. Sendo assim, chegamos à conclusão que muitos dos hábitos da vida moderna causam mutações indesejadas nesse código. E isso abre as portas para muitas doenças. Eis algumas doenças que são provocadas por mutações no código da vida: diabetes, insuficiência cardíaca, mal de Parkinson, anemia e câncer. Mas algumas dessas doenças já estão sendo curadas pela raiz, cortando os genes defeituosos e substituindo por genes sadios. Scientists, though, may now have the unprecedented power to change those genes. Então vamos conhecer mais de perto o autêntico código da vida para termos uma noção de quem nós somos nesse mundo caótico. O código da vida é composto por 4 estruturas atômicas que são interpretadas com as letras A, T, C e G. A se liga a T, T se liga a A, C se liga a G e G a C. São bilhões de letrinhas que se dividem em códigos. Esses códigos instruem a célula em como fazer uma proteína. E essas proteínas determinam as funções das células. Células que interagem umas com as outras formam tecidos. Tecidos que interagem uns com os outros formam órgãos. E órgãos que interagem entre si formam um organismo. Você. Você é quem você é, em grande parte, por causa do seu código genético. O seu DNA e o meu são diferentes, e os cientistas ainda estão trabalhando para interpretar cada uma dessas pequenas diferenças na estrutura do DNA. Mas já se sabe que as pequenas diferenças no código genético nos tornam únicos, pois essas pequenas diferenças são responsáveis pelo que gostamos, como agimos e até mesmo como adoecemos e reagimos aos medicamentos. Não é por acaso que uns gostam mais do frio, eu prefiro o calor. Uns têm talento para a música, outros preferem correr. E também tem aqueles que têm talentos para inventar máquinas que destroem tudo. E quem tem olhos para ver, parece mesmo é que a vontade de destruir tudo é o principal motor dessa nossa modernidade. Por isso não é nenhum exagero dizer que a nossa civilização está doente, e não tem sentido. Entramos em uma nova era de avanço cultural e tecnológico, o qual a evolução biológica parece ter ficado para trás. São cidades que não dormem, ultraconsumismo, extração de recursos naturais, devastação. E enquanto a sociedade cresce em complexidade, os novos ídolos, obcecados pelo sucesso, demonstram uma total despreocupação com a vida na Terra e mergulharam numa hiperatividade doentia. I don't have a life. Go to sleep, I wake up, I work. Go to sleep, wake up, work. Do that 7 days a week. This is not good. It is unhealthy. Hoje sou uma referência para milhares de pessoas. Com tudo isso, podemos considerar que o sentido da vida ainda não amadureceu no ser humano. E vale a pena pensar se esse estilo de vida frenético e sem descanso não seria também uma mutação indesejada no código genético. Even spontaneous mistakes made by your cells
all cause changes to your genome. Pois estamos falando de pessoas feitas de células, tecidos e órgãos que não interagem muito bem. E isso, por sua vez, influencia tal comportamento acelerado. Foi devido a variações genéticas que os animais desenvolveram pelos e dentes afiados, podendo se proteger do frio e caçar com os próprios recursos. Mas nós desenvolvemos ferramentas, criamos novos ambientes e novas necessidades. Conquistamos cada canto do globo. A evolução humana tomou um caminho único e particular. Atualmente, por exemplo, viver é consumir o planeta inteiro. E isso nunca existiu em bilhões de anos de evolução. São infinitas ofertas e propagandas que empurram as pessoas para o vício e para o consumo. As vontades e os interesses são padronizados. Mas quando pessoas diferentes correm atrás dos mesmos objetivos, teremos casos de depressão. A sociedade de consumo oferece um sentido à vida, um objetivo final a ser alcançado, e promete uma felicidade que justifica todo o caos. Mas não existe nenhuma felicidade no consumo. É tudo marketing e forçação de barra. É preciso pensar se o que já está definido como certo e errado não são sintomas de uma doença e da falta de sentido da vida. Em um mundo cada vez mais urbanizado, é criada uma bolha para cada um, onde os produtos industriais têm prioridade e dominam. O ser humano está cada vez mais afastado da natureza. E o profundo engajamento com a vida natural foi reduzido drasticamente. E alguns ainda pensam que sempre foi assim. Mas o DNA humano confirma que nós nunca deixamos de ser animais. O máximo que conseguimos foi nos enganar e nos iludir. E mais ainda, a experiência mostra que o Homo sapiens é um pouco doido e quase sempre mais macaco do que todos os macacos. Quer um exemplo de macaquice? Eu vou dormir quando eu estiver destruído e eu vou acordar o mais cedo possível. Entendeu? Ele quer o que todos querem, se destacar. E quem trabalha pouco não se destaca, mas quem trabalha muito está destruído. O ser humano é ou não é a espécie mais interessante do planeta? Venceu todos os animais selvagens, correu perigo, passou por crises e avançou. Mas os avanços trazem consigo as suas próprias complicações. Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, também foi atingido pelo macaco. Ele argumentava que a vida, por ser tão complexa, foi trazida à Terra por uma civilização extraterrestre, mas transferir a origem da vida para outro lugar do universo não ajuda em nada, enquanto cientistas, filósofos e pessoas comuns acreditarem em uma outra vida, não será possível definir qual o sentido dela. E o que devemos buscar então? No vídeo anterior, eu enfatizei que a engenharia genética irá criar o homem do futuro, e apontei para a falsidade de Platão, que colocou a razão e a consciência ao lado do prazer, negando o poder biológico da dor. Mas ninguém salta para a próxima etapa da vida sem sentir dor. Nenhuma criança chega na idade adulta sem sentir as dores da vida. E quem quer a felicidade deve estar preparado também para sentir o peso da existência. Não há ganho sem dor. São palavras de um biólogo. Defeitos todos nós temos. Pensar e viver de forma equivocada também é normal, pois do ponto de vista genético, ninguém é perfeito. Mas ser preguiçoso perante os próprios defeitos e não buscar corrigi-los, isso é fraqueza de caráter. E já está chegando o momento em que os cientistas descobrirão também quais os genes responsáveis pelas falhas de caráter. E da mesma forma em que as doenças podem ser curadas pela raiz, cortando os genes defeituosos e substituindo pelos genes sadios, os defeitos na personalidade também poderão ser curados pela raiz. E então as pessoas decidirão se querem que os seus filhos recebam como herança genética os mesmos defeitos ou se querem para o futuro algo muito melhor. The most important gift we give our children may not only be 3 billion letters of DNA, but also the means to protect and repair them. E essa é a minha verdade sobre o sentido da vida. Thank you. Thank you.